Olá, querido, a paz de Cristo Jesus, pastor Adriano Moreiro, mais essa oportunidade com você. E eu quero, desta vez, falar com você sobre esta festa que começa na semana que vem. Cristão e carnaval combinam? Esse é um tema que, com certeza, você já deve ter ouvido alguém falar alguma coisa aqui pelos canais do YouTube. Mas eu quero trazer uma reflexão a respeito deste tema. Mas eu não posso deixar de sempre pedir a você que se inscreva em nosso canal, que você clique no sininho para ser notificado sempre que coisas novas aqui forem colocadas, que você comente, que você compartilhe, inclusive faça comentários aqui sobre a sua opinião a respeito do carnaval, seja você um cristão ou não, mas principalmente você um cristão, e você nos ajuda a tornar esse canal relevante. Fora isso, nos acompanhe nos nossos canais do Instagram, do Facebook, do Twitter, e você nos ajudará a chegar a muitas outras pessoas. Então, vem comigo e eu quero falar com você um pouquinho sobre a resposta a essa pergunta. Cristão e carnaval combinam? O carnaval é a festa mais popular e tradicional do Brasil, realizada em muitas outras partes do mundo, no país Brasil, mas em outros países também. Normalmente no exterior, quando se fala de Brasil, se pensa de duas coisas. Já se associa logo o futebol e também o carnaval. O carnaval, além de ser essa festa popular, mais popular no Brasil, ela é considerada uma festa que tenha surgido na Idade Média. Na grande verdade, há muitas coisas pelas quais a gente precisa abordar quando se fala da origem específica do carnaval. Esse termo carnaval, ele vem do latim, carnis levale, que significa retirar a carne ou ausentar a carne. E esse termo é exatamente por causa da sua origem. E aqui a gente vai exatamente falar um pouquinho disso, para se ter uma ideia desta palavra. Apesar de que alguns historiadores chegam a dizer que este termo ele não significa apenas retirar a carne, mas que significa alguma coisa pelo qual está se relacionando a carne, a muita carnalidade, ou dar lugar à carne. Tradicionalmente, o carnaval tem como ideia a subversão da ordem, desde seus inícios, desde seus começos, desde tempos muito antigos. A relação entre o carnaval e o cristianismo é interessante porque justamente essa palavra latina, que significa retirar a carne, tem-se na história, os historiadores assim contam, a relação do carnaval com o cristianismo, porque foi uma proposta da igreja que na época queria de alguma forma retrair o impulso carnal do povo. Basicamente, antes da denominada Páscoa, buscava-se um jejum, ou seja, a ausência de qualquer desejo da carne. Daí, teve-se a ideia de que, nesse período, o cidadão, a sociedade poderia dar todo lugar, à vontade da carne, todo tipo de prática, qualquer subversão da ordem, todos os impulsos carnais, durante apenas esses dias. E que logo após esses dias começaria o período chamado de Quaresma, ou de 46 dias, até chegar o dia da Páscoa, ou o dia dessa ceia, ou o dia desse momento religioso. Por isso, a relação carnaval e cristianismo tem exatamente essa conotação de se deixar que nesses dias tenha-se esses impulsos carnais por parte dos fiéis, mas que depois disso seria imposto um grande período de restrição e de jejum. Nós também podemos traçar proximidade do carnaval com celebrações de diversos povos antigos. Os povos mesopotâmios, gregos, romanos, inclusive nessas festas que tinha a ver com alguma religiosidade, com alguma divindade, onde também se tinha muita comida, onde também se tinha muita liberdade sexual, todo tipo de relação, onde se tinha muita bebida alcoólica, muita coisa que até hoje permanece no carnaval. Essa festa, na verdade, ela surge num momento de inversão da ordem e de
e satisfação dos impulsos carnais, de fato, para a sociedade de então, das sociedades antigas e também as sociedades odiernas. O carnaval, na verdade, ele chega no Brasil na sua colonização, porque foram os portugueses que chegaram aqui com as primeiras festas do carnaval, as primeiras manifestações do carnaval dentro da sociedade. E é claro, evidente que nesses 500 anos de Brasil, arredondando as datas, o carnaval foi tendo agregações de situações. Hoje, o carnaval, na verdade, mais do que uma festa onde se tenha um livre acesso a muita coisa, drogas, ao sexo, à bebida, ao alcoolismo, às brigas e a tudo mais que nós já sabemos que normalmente acontecem nesses dias de carnavais, tornou-se uma grande indústria, uma indústria comercial, uma indústria empresarial de grandes negócios, que na verdade os grandes empresários, não só das escolas, mas da Liga das Escolas e de tudo mais que nela está relacionado ao carnaval, são os que ganham, faturam milhões de reais, de dólares, justamente dentro dessa questão de 4 dias de carnaval. Ou seja, os pobres, e os pobres de Maré Gessi, são aqueles que se matam muitas vezes para comprar a sua fantasia, para poder sair naquela escola do coração, mas, na verdade, quem ganha financeiramente nisso são os empresários. Mas aí vem a pergunta, por que o cristão e o carnaval não combinam? Porque, na verdade, o nosso tema é cristão e carnaval combinam, mas eu quero te dar aqui algumas razões, bem simples, para que você possa entender onde não existe combinação entre cristão e carnaval. Primeira delas é porque o carnaval é um estímulo aos desejos da carne. Como eu já disse aqui, um dos historiadores, alguns historiadores, melhor dizendo, chegam a definir a palavra carnaval como dar lugar à carne, os desejos da carne, alguma coisa que tem a ver com carne, ou seja, a carne humana, não no sentido do canibalismo, mas no sentido dos desejos carnais. Efésios capítulo 5, verso 16, diz-nos assim: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O cristão e o carnaval não combinam porque é um momento onde o estímulo a todos os desejos da carne, e vou explicar como a Bíblia denomina todos os desejos da carne, como, por exemplo, você tem nesses dias gravidez indesejada e precoce, você tem a DST acontecendo com muita gente, que são as doenças sexualmente transmissíveis, você tem desordem pública, você tem a extrapolação do alcoolismo, você tem muitos acidentes, você tem muitas ocorrências policiais, enfim, são dias em que todos os desejos da carne que você possa imaginar, as drogas também estão aí, nesse meio todo o tipo de droga, eles acabam tendo exatamente esses dias de livre vontade e de livre acesso e de livre colocação na sociedade, enfim, de livre espontaneidade para serem praticados como se não estivessem cometendo nenhum mal. Segunda coisa que mostra que cristão e carnaval não combinam é porque o carnaval é uma oportunidade para se representar o que não se é. É muito interessante que é justamente por conta das fantasias, que desde o início, logo no início, as primeiras questões de carnaval, era uma coisa um pouquinho mais suportável, onde colocava-se uma máscara, se fazia uma espécie de baile, como se fosse um baile à máscara, etc. Mas o carnaval é um momento onde as pessoas saem naquelas fantasias que é o que elas gostariam de ser, ou que elas, na verdade, já são, mas não representam o que são na vida como um todo. Espera apenas um momento como esse para que elas possam viver aquilo ou que já são, ou representar aquilo que gostariam de ser. Gálatas capítulo 6, verso 3 é um texto das Escrituras que me chama muita atenção, porque ele diz assim: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O carnaval é um momento em que a hipocrisia ou a crise de identidade, ou o que eu não sou, mas quero ser, desejo ser, ou o que eu sou, mas não consigo demonstrar que sou, então só tenho uma única oportunidade no ano para poder demonstrar o que realmente sou. Em outras palavras,
uma crise de identidade. Por isso que essa oportunidade de se representar o que não se é, por 4 dias, a partir de uma fantasia, não especificamente por causa da fantasia, não especificamente por causa da própria representatividade de uma fantasia, mas é porque normalmente se colocará a fantasia do que se deseja ser ou do que se deseja mostrar que é. De alguma forma está havendo hipocrisia e crise de identidade em algum momento. Terceira questão de que cristão e carnaval não se combinam é porque é um convite à desordem, porque exatamente a própria história vai contar isso, que é justamente os dias em que parece que se está liberado para se fazer muita coisa. Não só para o sexo livre, não só para o xingar, não só para o brigar, não só para a violência, não só para fazer um monte de coisa durante esses dias, porque é como se estivesse publicamente e moralmente e até religiosamente, para muitas religiões, liberado, ou uma liberação total. E aí, 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, vai nos dizer assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, o carnaval cristão e o carnaval não combinam porque é um momento que o convite é a desordem. E muitas vezes são desordem que não consegue-se nem colocar em ordem depois desses dias de carnaval. E por último, por que cristão e carnaval não se combinam? Porque é um momento em que se promove muito a nudez. O carnaval hoje, principalmente hoje, digo hoje, nesses últimos tempos, ele foi cada vez mais fazendo com que as fantasias ficassem menores, com menos pano, com menos cobertura. E é justamente os dias onde, basicamente, se está mais se desfilando nu, e a gente sabe que teve casos e tem casos de gente desfilando nu só pintado e nada mais, só com pintura no corpo. Por isso é um momento em que se promove a nudez. E as Escrituras Sagradas têm um princípio para os cristãos, e um deles está exatamente em 1 Coríntios capítulo 6 e verso 20, que nos diz assim: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, há muitos outros textos das Escrituras que falam de defraudação, que fala de decência, que fala de ordem, ou seja, que fala dessa não nudez, dessa situação de não se estar buscando a nudez para todo lado, principalmente numa festa onde se está promovendo a desordem. Por isso, eu gostaria muito que você entendesse que o cristão e o carnaval, de fato, não se combinam. Que a festa da sua alma seja a festa no Senhor. Que a alegria da sua vida seja uma alegria de todos os dias. Por isso que muitas vezes os cristãos buscam ou retirar-se para algum lugar onde possam estar longe de toda essa festa que normalmente tomam conta da maioria das cidades, no Brasil, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, e outros, de alguma forma, buscam até talvez evangelizar nesses momentos, ainda que talvez não seja tão oportuno o momento, mas que seja essa palavra de reflexão e de orientação para você. O cristão e o carnaval não combinam.